E aí, pessoal, a gente está no nosso primeiro VUPcast. E aí, Rossana, emocionada? Bastante. VUPcast é o podcast da Casa das Ginásticas. VUPcast é o podcast que a gente quer mostrar para vocês, conversar com vocês, trazer convidados, pessoas ilustres, pessoas que estão aí trabalhando, que estão dando a sua paixão, né? Paixão tem tudo a ver com a gente, né, Rô? Tudo a ver. A gente está querendo trazer pessoas apaixonadas pela ginástica, seja em qualquer área, seja um treinador, seja um atleta, seja um ginasta, das diversas ginásticas que a gente hoje está buscando abraçar, que a gente está buscando valorizar. Junto com essa ginástica, a gente bota o parkour, que é uma novidade na FIG já há algum tempo. A gente bota o cheerleading, que não é da FIG, não é uma ginástica, mas que tem tudo a ver com a ginástica, é um esporte apaixonante, né? Então a gente quer trazer o pessoal do cheerleading, o pessoal do parkour, atletas, ginastas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, especialistas no desenvolvimento. Então, a gente tem um bate-papo que vai falar com quem é apaixonado por ginástica, com quem faz ginástica, com quem quer fazer ginástica, com quem já fez ginástica, com quem é árbitro de ginástica. Tem árbitro aqui? Alguns. Só de mais de quantos anos? 40. Gente, eu sou o Guigo, eu sou professor de educação física, personal trainer. Trabalhei com ginástica desde que eu conheço Rossana Ben, que foi minha professora na faculdade, fui estagiário dela, fui professor com ela. Trabalhamos em alguns projetos com crianças com deficiência, em dois lugares que ela trabalhava. Depois disso, continuamos muito amigos. Me casei com a filha dela, dei uma neta para ela e somos sócios hoje da VUP, a Casa das Ginásticas, e a gente está abrindo o VUPcast com um super convidado. Antes da gente apresentar o convidado, Rossana, fala quem é você para a galera, quais são as suas expectativas sobre o VUPcast, suas emoções sobre esse momento. Viram só, além de sócia, sogra, né, amiga, companheira de profissão de tantos anos. É isso, é muito bom estar aqui junto nesse projeto. E eu sempre falo, a VUP está indo além dos meus sonhos. Eu já estava aposentada, quietinha em casa, pensando já só na minha neta, As e aí viagens, vem junto uma academia dessa que em um ano a gente já está junto e fazendo tanta coisa bacana e me surpreendendo cada dia mais com todas as modalidades da ginástica. É muito bacana, que muito bom. E legal. estar aqui hoje no primeiro podcast, meu primeiro podcast, assim, o friozinho da barriga é bom também. Muito legal. A Rossana, ela é filha da Bruna, que é minha esposa. Filha da Bruna, Oh, é não, mãe da mãe da Bruna. Bruna. Ela é a mãe da Bruna, que é a Viu? minha esposa, mãe da Melissa. E, bem, eu até perdi o que eu ia falar Viu sobre a só? Bruna. Mas a Bruna já está cheia de experiência de podcast. A Bruna já tem alguns podcasts aí com a nossa academia de Pilates. Mas a Rô é a primeira vez, mas também vai sair lindamente. Vocês vão ver já já. Eu nem vou estar mais aqui. A Rossana vai estar sozinha comandando essa Aham, história toda. Ela que é a artista principal do VUPcast, com certeza. E hoje a gente tem um convidado muito ilustre, muito. é o nosso consultor técnico da VUP. Gente, a VUP tem um ano. E a gente é metido a besta. Vou dizer igual minha mãe fala, a gente é metido a besta. Porque a gente foi lá em Americana, Campinas, a gente Campinas. foi em Campinas buscar o Lázaro, um cubano, não vou nem falar cubano arretado, porque eu não sei se é, mas é um cubanão, assim, aqueles cara que treinador, já foi atleta. Ele vai se apresentar, ele vai falar um pouco melhor sobre ele. E a gente trouxe o Lázaro para ser consultor técnico da VUP, para levar a VUP para um outro lugar. É. A gente está buscando, ele vem treinar as nossas Super VUPers. Super VUPers, para quem não conhece, são as nossas atletas de alto rendimento, são as meninas que treinam mais do que 2, 3 vezes por semana, algumas horas por dia. Então, é umas meninas da ginástica artística feminina com muita qualidade, meninas com muito potencial, com uma mentalidade muito forte também, né, Rô? De De atleta, né, atleta, então, e o Lázaro vem ajudar a gente nisso, mas mais do que isso, o muito Lázaro vem mais. treinar nossos treinadores. Ele vem para olhar para nossa base, para iniciação. Essa semana tinha a mãe de filhas da iniciação falando assim: mas ele só vai dar treino para as meninas da Super Vupers. Aí eu falei assim: ó, ele hoje vai dar treino para as meninas Super Vupers, ele está treinando nossos professores, e os nossos professores vão aprender muito para usar nas outras aulas, então esse é o grande objetivo aí. Uma salva de palmas para Lázaro Lamelas! Lázaro, muito bem-vindo. A gente está feliz demais de ter você aqui com a gente no primeiro VUPcast, mas mais do que isso, como consultor técnico da VUP, né, trazendo seu conhecimento, sua experiência, e não dá para não dizer a sua paixão, né, que dá para ver no seu olhar, dá para ver na hora que você está conversando com as meninas, com nossos professores. Isso é muito legal, a gente agradece
por você estar se dispondo para esse projeto. A gente agradece a sua presença aqui no nosso VUPcast. Já vamos fazer um brinde, então, aqui, a presença do Lázaro, e começando nosso VUPcast com um pé direito, mão direita, com estrelinha, roda rodante mortal. Lázaro, você vai. Primeira coisa, eu quero saber quem é o Lázaro. Conta pra gente um pouquinho. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim, está sendo muito importante profissionalmente e como expectativa de vida. Sendo muito grande isso aí. Duas coisas. Pode falar cubano retado, Pode falar? mas eu falaria que eu sou cubano corajoso como vocês. Pessoas que hoje em dia fazem investimento em uma modalidade que ela é altamente difícil, porque leva a uma estrutura que você gasta dinheiro, gasta muito tempo e gasta muito amor, porque é uma modalidade que você tem que trabalhar. E hoje em dia, aqui no Brasil, eu estou muito, muito feliz, porque eu vejo pessoas tentando abrir uma academia particular, e está crescendo. São Paulo, no interior, eu moro em Americana, trabalho em Campinas. Aqui, vocês têm uma coragem fantástica, e eu me identifico com pessoas que têm coragem. Tem algumas pessoas que falam para mim: ah, é sorte. Não, não é sorte. Coragem, depois vem a sorte. Claro, tem tudo aquilo, Sim. comprometimento, conhecimento, que é o mais importante. Mas eu quero falar para vocês parabéns pela coragem. Eh, eu estou muito feliz. Eu sou cubano. Eu nasci no ano 74 em Cuba, Havana. Porém, eu não sou da capital, sou da periferia. Eu venho de um município bem pobre, bem daqueles municípios da periferia em Cuba, onde todo mundo fala que Cuba tem coisas boas, e é, mas tem muitas coisas ruins, sempre teve, como todo o país também. Eu venho de um bairro bem pobre, humilde. eh, Minha mãe é uma pessoa que até hoje é minha ídola, sabe? É a pessoa que eu tenho como referência. E sempre falo para as pessoas, família, eh, você tem que amar e adorar sua mãe, porque é aquela pessoa que te dá, que sempre estará com você. Claro que o pai é importante, mas a mãe é acima de qualquer coisa. As minhas lembranças que eu tenho é lembranças muito boas. Eh, com 5 anos já fui a fazer atletismo, eu não fazia ginástica. Eu entrei no atletismo, na escola, Você lá em era bom no atletismo? mais ou menos, 5 anos, Caramba, escola. 5 aninhos. 5 anos, escola. eh, o esporte em Cuba é bem participativo. Antigamente era mais, hoje economicamente o país está muito ruim, e socialmente também, mas era muito participativo. E aí eu lembro que estava em uma competição de atletismo na escola, e professores apaixonados pela ginástica sempre estão olhando. Aham. O menino, que bom, ó, aquela menina. E tinha um, foi lá, conversou com minha mãe, e era rápido, 100 metros. E ela falou: ó, o menino, eu acho que vai fazer um teste na ginástica e tal. Aí minha mãe falou: que ginástica? Que ginástica. Ah, Aí ela veio, conversou comigo. A sorte que ali onde estava a pista de atletismo, que estava a competição, da escola, coisa da escola, tinha um ginásio de ginástica, que era ali onde ele trabalhava também. Aí, não, vamos lá, eu vou mostrar para vocês que coisa de ginástica. Aí fomos lá, era um sábado, lembro até hoje, Olha era fim isso. de semana. Aí quando ele abriu a porta, o ginásio bom, que eu vi a cama elástica, que eu vi o fosso, que eu vi as coisas assim. Olhei assim para a mãe e falei: é aqui sim, eu quero fazer sim, eu quero fazer. A ginástica é isso aí, é Aham. amor, é paixão, é determinação, é coragem, é enfrentar, é ver e fazer. A ginástica é isso aí. A vida é assim, mas estamos falando de ginástica. E assim, desculpa te cortar, mas como que a cama elástica é em Cuba, em 79, a primeira coisa que ele fala que lembrou foi a cama A elástica. E cama a cama elástica. elástica, o raio da cama elástica, todo mundo Sabe adora por esse quê? Porque negócio. antigamente, hoje não, hoje você consegue colocar no fosso. Antigamente era só lá em Era alto. cima, Aham. era alta. E quando você entrava, você era imponente, você viu Olha que legal. aquela cama elástica,
tudo da União Soviética, lembra? Aham. Antigo campo socialista, que era muito bom, os aparelhos muito bons, estrutura muito boa, era fantástico nos anos 70, Legal. 80, era muito bom o trabalho. Aí foi, começou, aí me comecei a destacar, fiquei uns 3, 4 anos com esse professor, daí lá em Cuba tem algumas competições de infantis, que tem, pelos resultados, você tem o direito, eu acho que Rosana, ela conheceu, de fazer testes físicos e técnicos numa escola de talento. Você é A escolhido, Escola Nacional, né. escola Sim. nacional. Aí eu fui escolhido, fiz o teste e passei. E com 9 anos eu comecei já na escola de talentos, com meu professor Emílio Sagré, Uhum. que mando um abraço desde México. Semana passada, o Rony foi para México fazer um curso, e o curso que ele fez de coreografia, e tinha um professor fazendo curso técnico de aparelhos. Quem era? Não, então essa história do Emílio, que estava no curso com o Rony, ele foi o seu treinador Ele foi meu Treinador. treinador. em 1980. E é um professor, é treinador. Professor, treinador, Professor. porque ele é reconhecido. É, Ele veio para o muito, Brasil, muito. ele é reconhecido aqui na Latinoamérica, no mundo também, e no México, a partir do ano 2000, eu acho que ele está morando no México. Ele tem um carisma, um conhecimento acima da média, Fora de série, fora de fora de série. série. É Ele uma passou um pessoa, tempo em Brasília com a gente, é, Ah, você falou. passou, treinando a seleção Ele veio masculina, treinar lá veio no Setor-Leste. no é, setor leste, morou aqui num apartamento, num convênio, e foi muito Legal. Marcos importante. Eu lembro Goto dessa fala muito bem dele. Sim, Marcos Goto, treinador de Arthur Zanetti, que todo mundo conhece. Gosta muito dele, sempre conversamos quando nos vemos nas competições, sempre fala de Emílio. Uma pessoa marcante, foi marcante aqui no Brasil, sim. no masculino. Aí comecei o trabalho com ele lá, um grupo de atletas, e você começa a desenvolver estrutura muito boa. Nos anos 80, a estrutura em Cuba era muito boa. E aí foi crescendo, infantil, eu fui o melhor atleta infantil do país na competição nacional, de todas as modalidades, ano 86, Ó, estava com 12 anos. Caramba. Aí foi crescendo, participei em competições do campo socialista, uhum, antes de acabar, 88, 89, 87, 88, não lembro agora. Antes de acabar o campo socialista. Uma competição que eu fui para Bulgária, Hungria, Checoslováquia, União Soviética, uma competição muito forte, era juvenil, era muito forte essa competição. A China não participava, era o uhum. único país socialista Aham. em aquele momento que não participava. Mas todos os países socialistas da Europa participavam. Era muito bom. Aí acabou e eu continuei. Aí cheguei na seleção cubana, ano 93, comecei a representar Cuba, mas mais ou menos por aí é quem eu sou, de onde eu Legal. venho. Sou cubano mesmo, sou refugiado. Uhum. Não, Sou, eu quero saber muito sobre é, esse assunto aí, é como que é essa história, meu porque status é de refúgio ainda, com muita honra que eu falo. Eu estou tentando regularizar para, quero ser, me naturalizar brasileiro, um sonho que eu tenho de muitos anos, eu quero fazer. Entrei no processo, estou aguardando, um processo longo. é, As pessoas acham que é fácil aqui no Brasil, não é fácil para o não é. estrangeiro, não é fácil. Regularizar, se naturalizar, não é fácil. As pessoas falam, porque o Brasil é todo mundo faz. Não, não é assim Não não. é. Não é assim não. Posso falar para vocês, como refugiado e como estrangeiro, que existem leis, muito bem, e acho certo, onde você tem que mostrar o porquê você está aqui, o Aham. que você faz e qual é a sua conduta, acima de tudo. E acho fantástico. E tem alguém que está demorando para ver isso em você até hoje? Porque eu acho que é um processo, É um como tudo processo. antigamente, é a quarta vez que eu entro no processo. A primeira vez, quando eu entrei no processo, foi antes da pandemia, que teve o boom dos venezuelanos. Aí Foi. parou. Aí depois veio a pandemia, Aham. que eu fui também um mês antes, 2 meses antes, e parou. Porque você é assim, quando você começa o processo e tem alguma coisa, e parou, Para tem que tudo de novo. começar. Não, tem que começar. Quando você chegou no Brasil, Lázaro? Eu Conta essa cheguei, história pra gente, de ah, quando e como que foi, eu tô super curioso pra isso.
Eu conheço o Brasil já desde o ano 96. Eu fui atleta da seleção cubana, viajei, participei de campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, e conheci o Brasil como atleta e Emílio como treinador. Uhum. Aliás, conheci aqui Brasília, setor leste, aqui no Brasil, na capital. E nós ficamos em Campinas, mas ficamos 40 dias aqui no Brasil para participar dos Jogos Abertos. Antigamente, lá em Campinas, se contratava um estrangeiro Ah, era mesmo. para melhorar a equipe. Mas Você foi contratado. e não deu certo esse ano. Porque teve um professor, não sei se é brasileiro ou estrangeiro, que trabalhava no Brasil nesse momento, que entrou com um recurso dia do Congresso Técnico, Pra e não ter aí estrangeiro. e não teve estrangeiro Caramba. mesmo. Tinha, E os estrangeiros todos já estavam aqui prontos para estavam aqui. competir. Eu fui até o lugar da competição, em Nossa Bragança senhora. Paulista, e Caramba. não deu para competir. Aí nos convidaram aqui no setor leste, viemos para cá, ficamos uma semana, só que aí minha vida continuou. E sempre o amor pelo Brasil sempre foi muito acima da média. Um país que eu adoro, sempre adorei, sempre adorei. E, e aí eu chego em 2007 como treinador no Pan-Americano, Tá, de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu já era treinador. Eu parei como atleta antes dos Jogos Olímpicos de Atenas, 2004. Parei porque já tinha 30 anos, bastante, estava machucado de um ombro e não dava mais para continuar. E você sabe, a atleta sabe quando é o momento de parar. Uhum. Quando você não consegue fazer a performance, Atingir a expectativa atingir que você tinha, né. expectativas, Mas você parou com 30? 30 anos. Foi longe até então, Foi, né? foi, foi. Porque acredito que hoje em dia os atletas estão chegando mais nesse lugar, né? É. Mas na década Mas o de 80, masculino ia 90, sempre, o ia masculino foi mais? E um mais Foi pouquinho mais? mais. é. O masculino Legal. sempre. Hoje é que o feminino, antigamente, lembra, com 20 anos parava. 20, com Elas 17, começavam 18 muito, anos. Era muito antes muito também, precoce. né? É que a ginástica é um esporte precoce. Você Aham. começa com 5, 4, 6 anos É. por aí. Aí eu vim para cá, eu já cheguei aqui no Brasil sabendo que ia ficar. Hum. É, sabia. Já tinha certeza Sim, disso. eu tinha Tinha um plano. conversei com minha mãe antes de sair do país. Conversei, falei: "Mãe, eu quero fazer isso aqui, aqui". E minha mãe, como uma pessoa sempre muito mais inteligente que eu, falou: "Filho, se é isso que você quer fazer, faça". Porque nos últimos anos em Cuba, eu já não estava morando em Cuba assim fisicamente. A minha cabeça estava em outro lugar, Olha porque só. eu me emocionalmente fiquei muito abalado com o país. Porque uma coisa é você é atleta e outra coisa é ser treinador. A vida adulta, né. É, a vida de viajar, competição, você não tinha tempo para pensar em algumas coisas. Você achava que você é uma pessoa livre, não é? Uhum. É o que eu sempre falo, a liberdade é o mais importante que eu tenho, ser humano. Você não é livre em Cuba, é um país que tem uma ditadura. Após 65 anos, um partido, uma pessoa que passa. Não, agora funciona assim. Fidel saiu, agora você é irmão, entra. O irmão Raul saiu, agora você que era o genro dele, o esposo da filha, que não é mais. Não, agora você entra. É assim que funciona. Uhum. Não porque o partido, o povo não tem a capacidade de fazer eleições para eleger o presidente. E Não você está. estava sentindo muito isso. Na vida adulta, isso Sim, foi muito forte para foi você. muito forte, por quê? Porque chegou um momento que em Cuba é assim, a escolha, não tem liberdade de escolha. Você não pode escolher o Entendi. que você vai falar, você não pode escolher o que você vai comer. Estou falando antes de sair de Cuba, não sei como está hoje, está pior, mas mudaram algumas coisas. Por exemplo, para você comer, você tem um caderninho, você tem que ir a um lugar e você tem que comprar sua comida X do mês. 5 libras de arroz, Aham. não sei o que mais de açúcar, é dirigido. Você tem que comer É aquilo e aquilo e pronto. É pronto. aquilo e pronto. Por isso que eu falo que você não tem liberdade de escolha. De escolher, não, eu não quero comer isso aqui, eu quero comer aquilo, eu quero comprar a outra coisa. Uma coisa que é simples, simples, A lista de simples. compra é como você É tinha lista de dirigida, compra é e olha dirigida. só, É um caderninho que você abre. Bom, você chegou no lugar que não é um supermercado, uma coisa bem feia, bem escura.
Aí eu coloco na balança e 5 libras de arroz. Chega lá onde está arroz e faz um X. Porque Nó está falando que no mês já você pegou arroz. Você não pode voltar lá e Ah, pegar é arroz por de e novo. pegar. mês. É por mês. É por mês. Estou falando 5 libras, mas não sei se é 5. Estou Aham. colocando Ah, um uma exemplo. quantidade. Vai que alguém fala. Pode ser É, 10, 15, não um sei. exemplo. Um exemplo. Isso acontece com tudo. E não é que aquele dia tem carne. Lá é frango, ou é peixe, ou é uma coisa. E é dirigido também. O ovo, por exemplo, chega na terça-feira. Você tem que ir lá e pegar o ovo na terça-feira. Que é 5 ou Caramba. 6 por pessoa. Quantas pessoas moram em casa? Aí faz a conta e aí vai lá no caderninho e anota, né, fulano pegou, né, você não pode pegar mais. Não é que você chega em casa, passou um dia, você fez um bolo, você fez uma lá, acabaram os ovos, por lá. Não, não, acabou, você Claro. vira. E aí você viajava como atleta, É, você percebia essa diferença em outros lugares, mas isso não te incomodava tanto, ou isso não era tão é que até o ano, antes a queda do campo socialista, o ano 90, quando a União Soviética acabou, a economia cubana, 75% da economia cubana, ela era importada do campo socialista, da União Soviética. tá. O petróleo, tudo, tudo, tudo. Quando acaba aquilo, o Fidel não teve a capacidade, que uma crítica eu sempre fiz a ele, e falei para meus amigos sempre, ele não teve a capacidade de, em tantos anos de revolução, do ano 59 até o ano 90, de desenvolver a indústria cubana. Ele Uhum. não teve essa capacidade. Ele Aham. só era cana, a indústria da cana, açúcar, fazia, exportava açúcar, sim, e o campo socialista vivia muito de eu dou açúcar para você, você dá petróleo para mim. Para mim. Você manda professores soviéticos para a ilha, para aumentar, para Aham. capacitar os meus. E não só no esporte, em Ah, Ah, muito muitos bom. lugares. Em muitos lugares, em outros, na medicina. Por isso que era muito forte naquele momento. agora eu entendi, não sabia disso. Porque por isso que era Era muito trocado forte. por cana, Era por Por açúcar. por açúcar. açúcar, por coisas Olha só que interessante. que o país. Então, a hegemonia cubana esportiva tem muita relação com E outra coisa, aí existe outra parte política, tá. pela base naval de Guantánamo, quando teve a Guerra Fria, que era a União Soviética, era amigo de Cuba, também Aham. parte. Por quê? Porque uma estratégia estava perto dos Estratégia é Estados isso. Unidos, entendeu? Geopolítico ali, Era claro. político também. Não Geopolítica. era só porque você era socialista, é porque Aham. Sim, tinha ali um bem um maior posicionamento estratégico. estratégico, como os Estados Unidos hoje tem alguns países da Ásia, Aham. o que está acontecendo hoje com a Ucrânia, que ele tem a OTAN Aham. que fica perto ali Fica da ali. Rússia, e a Rússia se assusta e está acontecendo aquilo. Você perguntou sobre a questão do atleta. Como atleta, eu me lembro que o Emílio mesmo contava, o Eric Lopes, uma vez falando, eh, os atletas ficavam mais numa redoma. Eles Sim, tinham privilégios que nenhum outro tinha. Então, eles não percebiam tanto isso, porque eles ficavam sim, alojados na Escola Entendi. sim, Nacional com uma boa alimentação, com uma boa estrutura, sim. com conforto. Eles saíam para competir, eles tinham equiparado aquilo, entende? E aí depois não, é que rompeu mais isso. Rompeu Então, essa bolha. é, E aí você: Completamente. A, "Mãe, tô indo para o Brasil". não, a bolha ela começou a quebrar a partir do ano 93, Tá. que eu comecei a viajar já com a seleção cubana, e o primeiro país que eu viajei foi um país maravilhoso, Porto Rico. Porto Rico. E é igual a Cuba. É igual a É Cuba igual, a ilha é igual, e com com tudo. tudo, Falo. socialmente. É o tal do igual, Ó, mas eu diferente. quero falar aqui que todos os países do mundo têm problemas sociais, Tá, claro. socialismo e capitalismo. Eu não estou fazendo comparações, Aham. porque sempre tem pessoas, mas lá, em todo lugar tem, Sim. em todo lugar tem. Eu me assustei, até nos Estados Unidos, Tem. na É um Califórnia. podcast sobre ginástica. É, sobre a A gente não ginástica. tá falando É, sobre esses temas isso, políticos, isso. isso. Mas da minha vida também, eu queria contar para vocês quem sou Claro, eu, claro, é. e as pessoas Não, me mas isso é conhecem. muito importante, né. E aí você rompeu essa bolha Aí, e aí eu comecei a entender que assim, tudo aquilo que falam para você durante muito tempo, colocam na cabeça, capitalismo não funciona, porque aqui, aí você vê que não é tanto assim. Quando você conhece olha a só. Suíça, quando você conhece a Bélgica, quando você conhece a Alemanha, não a que era socialista, porque depois Sim, era Sim, Alemanha. unificada. Quando você conhece outros países, Porto Rico. Porto Rico, para mim, Estados Unidos não é exemplo, para mim. É um critério, uma opinião que eu tenho. Eu não levo nunca eles como critério. Falar de tipo top. tá. Não, para mim não. Eu tenho outros critérios.
Eu tenho critérios fantásticos como o Brasil. Para mim, esse é um Perfeito. negócio impressionante. E aí começou, aí você começa a ver coisas que acontecem, você chega, já é treinador, não, mas ó, uma reunião, por exemplo, foram várias, muitas. Bom, aqui nós vamos fazer assim, assim, assim. Não, mas eu penso diferente. Eu gostaria de falar. Estou falando até politicamente e estou falando como não, esportivamente também. Aham. Que, ó, aqui, pela experiência, pelo que eu penso. Não, não, ô Lázaro, isso aí que você está pensando não dá certo. Você tem que fazer aquilo que nós estamos falando. É liberdade de expressão. Uhum. Você tem que fazer. Eu te oriento o que você tem que falar. Eu te oriento como você tem que agir. Eu te oriento que você não pode criticar nosso presidente. É não uma crítica de falar você, lá. Não. Ó, eu não concordo com isso que está acontecendo. Eu vejo que poderíamos fazer de outro jeito. Não, é Não daquele pode. jeito, não pode. Sabe essa liberdade de escolha que você tem de pensamento? Por isso que eu sempre falo, o Sim. bem maior do ser humano é a liberdade de escolher, de falar, de fazer, de ir e vir. Uhum. Antigamente você não poderia sair da ilha se eles não te falaram, e aí, para onde você vai? Ou você vai como esportista. Aí eu cheguei em Aham. 2007 e já cheguei com esse pensamento de ficar. Eu conhecia meu amigo Matão, abraço Matão, um beijo grande no seu coração, família, mora em Campinas hoje também. Marcos Martins, que foi presidente aqui do Sim. Brasil. também, pessoas fantásticas. E aí liguei para ele. Falei, e aí, Matão? E aí ele tinha ido a Cuba, conheceu minha Uhum. família, tinha uma relação. E nas competições, o Marcos Martins estava, conversávamos e eu mandava carta para eles. E as cartas eu tenho em casa, porque quando eu cheguei no Brasil, ele deu para mim, Entregou. ele me entregou. Aí eu lembro até hoje, estava no pódio, treinamento de pódio, estava na paralela, a história que eu estava contando para você agora. E eu estava só pensando competição e ficar. Mas eu queria ficar depois da competição. Eu não queria sair antes. Eu estava em Rio. A pessoa que eu conhecia mora no interior de São Paulo, Campinas. Não tinha contato com ele ainda. Aí eu estou na paralela assim no treinamento de pódio, que sabe aquela loucura da paralela, vai, arruma, vai, pula, e começa a ver atleta e não sei o que mais. Uma voz do lado. Ô, Lázaro, a Giovana. Giovana, uma professora de Campinas. Sim. Ó, Árbitro adoro também, internacional também árbitro internacional também. sensacional. Adoro ela também, uma pessoa muito boa. Falei, Giovana, eu quero conversar com você depois do treinamento de pódio, não sei o que mais. Aí falou, sim, conversamos lá. Aí terminou. Aí eu fui lá, era treinador. Falei, Giovana, eu preciso conversar com o Matão. Ela falou, espera aí. Pegou o telefone dela. Sabe quando você coloca créditos? Aham. Coitada. Eu fiquei sabendo depois. Acabei com os créditos dela. Por um bem maior, vai. Aí ela pegou o telefone, Matão, sabe quem está aqui? O Lázaro está no Pan-Americano. Eu vi, eu sabia que ele estava vindo, mas aqui ele tinha uma empresa, aparelho tá, esportivos. Coloca aí. Aí, barulho, sabe, música, você sabe, aquela Aham, de coisa, competição, Competição. de competição de pódio. A equipe já tinha terminado, mas estava entrando outro rodízio nesse momento. Matão, e aí, ô Lázaro, fala, e aí, aquele portunhol que ainda ainda não não é falava muito forte o direitinho. português, não é muito forte, até peço desculpa para os brasileiros. Aí fui lá, falei, Matão, eu quero ficar aqui, me ajuda lá. Aí, Lázaro, eu não estou entendendo nada, está muito barulho, mas eu sei que você quer ficar faz tempo porque eu tinha conversado com ele. Pega a mala e vem para casa. Eu vou deixar tudo certinho com a Giovana, o que você tem que fazer, e você faz. Beleza? Aí eu fiquei, beleza, mas aí eu falei, ó, eu quero ficar depois da competição. A última parte da conversa já foi com a Giovana aqui, porque já foi a Tá. mais importante da conversa. Aconteceu isso aí. O dia mais, foi um dos melhores dias da minha vida, sabe? Porque foi um do estresse, nem como atleta, esse dia foi um Sentiu negócio tanto isso. impressionante. Aí rapidamente terminei e falei, agora eu sei que eu posso ficar. Tem alguém que me vai ajudar, eu preciso agora fazer um plano, planejar. Planejar. É o que eu vou fazer. Aí fui lá, Ernesto Garcia, que hoje mora
em Rio de Janeiro, trabalhando com circo, trabalhou no Flamengo, amigão também. Um abraço. Vocês estão falando um monte de nome, e cada vez que vocês falam esses nomes, eu falo assim: vai sentar aqui. Vamos trazer para o Tem, VUPcast. Tem são que pessoas trazer. que tem que trazer. Concorda? Sim. Então, São quando você mandar um pessoas. beijo, você já manda um beijo, já convida. Ó, você é o próximo para Ernesto vir. Garcia, você tem que vir aqui. Matão, você tem que vir aqui também, tá? Giovana, você tem que É, vir você já aqui. falou um monte. E aí, Sim, eu vou só interromper, porque a gente está falando dessa galera vir aqui, a gente está falando de lugar de competição, e a gente fica muito feliz no VUPcast, que a gente está fazendo um podcast. Cara, a galera, o pessoal tá vendo os A nossos atletas ginástica da ginástica acontecendo. acontecendo. é, Cara, isso é muito legal. Então tem os meninos do parkour ali, tem as meninas da ginástica artística aqui. Então, esse convite que você faz para a turma não é para fazer um podcast e a gente está falando de coisas que. Olha que legal, a ginástica está rolando, a gente está falando de coisas que não são só ginástica, são coisas da vida. E eu, por mim, ficava falando só sobre isso aqui. Eu não quero nem falar para parte de ginástica, eu quero entender esse negócio não, é, de Cuba, de como é que. Eu quero saber essa história, eu quero saber os planos em Os planos, detalhes, é. ó, Mas, esse cara, planejamento mais uma vez, todo. obrigado por você estar abrindo tanto isso e por a gente estar num lugar tão legal, tão Uhum. gostoso, que significa muito pra gente. é. Mas continua a sua história, vai lá, você fez o plano. O Qual plano. foi Aí o cheguei plano? lá e ele estava como voluntário, trabalhando nos Pan-Americanos. Cheguei lá e falei, Ernesto, eu preciso dessa ajuda. Já ele já ficou assim. Falei, o que aconteceu? Mas eu preciso saber se o que eu vou falar vai ficar com você. Uhum. Aí já ele se tocou. Falou, ó, você quer ficar aqui no Brasil? Todo mundo Falei, já eu quero sabe. ficar, eu preciso de sua ajuda. A única pessoa que eu posso confiar agora é em você. Voltando um pouquinho atrás, o que acontece? Como eu era treinador, eu, porque quando nós viajávamos rapidamente, chegando no país, tirava o passaporte de você, para você ficar indocumentado, sem Sim, documentos. Hum. Como eu sabia que eu ia ficar, aí eu cheguei, e as pessoas confiavam muito em mim. Ninguém imaginou que eu ia ficar no Brasil, sinceramente. Porque eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa autêntica, falava, mas não era uma pessoa que brigava com as pessoas. rebelde, Rebelde, coisa não. assim. As pessoas sabiam que o que eu estava falando era para o bem de alguém, Aham. para melhorar. Que é o meu pensamento. Meu pensamento não brigar com vocês. Meu pensamento é Sim. falar para melhorar. Posso estar errado. Bom, agora você me convence de que eu estou errado. Uhum. E está tudo certo. E eu vou falar para você, você está certo. Aí chegou, você vai ficar, mas já você sabe. Aí ele ficou preocupado, coitado. Onde você vai ficar e tal? Olha. Falei, ó, lembra do Matão? Lembra de Marcos Martins? Ah, conheço. Eu vou para a casa dele. Só preciso que terminando a competição, você me espere em algum lugar e me leve para a rodoviária, porque já estava tudo planejado. Rodoviária, me espere lá até pegar o ônibus que eu vou para Campinas. Falou, está certo isso aí? Ele fala, fica tranquilo que está certo. Não, eu tô aqui com o coração batendo, que eu Bater. falei assim, Mas o cara, melhor vem agora, é o dia mais o especial melhor é da. que eu já sei que deu certo, né? Não, Mas é um dia, aconteceu muito, foi um dia o estresse, o maior estresse da minha vida. Nem Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo, nada, Entrando no nada, nada, tablado, não sentiu nada. isso. A partir daí já minha cabeça começou a girar de um jeito impressionante. claro, E eu não pensava em mais nada. Lembra que aquele momento não tinha celular em Cuba? Eu não poderia falar para minha mãe, mãe, está dando certo. Ela tinha que esperar eu chegar em casa do meu amigo, ligar para ela, porque ela estava super preocupada. Uhum. E estou falando 8 dias depois, porque nós chegamos lá e é treinamento, pódio, competição, vários. Eu tinha duas meninas na seleção, que uma passou na final individual e outra passou em final no salto solo, não lembro agora. Era até o final mesmo. Aí, já quando decidimos, acabou a competição, eu falei, Ernesto, é hoje. O que eu fiz? Eu saí muito cedo da vila, para que ninguém. Cadê o laço? Teve outra sorte também. É que Deus é muito grande, é outra história, é uma vida. Quando eu cheguei lá na vila, eu fiquei com os treinadores e com a pessoa que estava dirigindo a delegação na ginástica, o mesmo apartamento. Cada apartamento tinha 3 quartos. Tinha 2 quartos com suíte e um quarto que não tinha suíte. E aí, quando entramos assim, que entramos no apartamento, sabe como o ser humano, tudo rápido, aqui tem suíte, vou ficar aqui, e eu fiquei você ficou atrás. sem. Eu fiquei sozinho, um quarto, sem suíte.
Foi o melhor, Você porque tinha que todo sair pra ir no mundo banheiro. ficou 2, 3 pessoas em cada quarto, porque era suíte. Aham. E aí, como não tinha banheiro, deixaram usar. Aí o Lázaro pegou sem suíte, mas sozinho. Aí eu fiquei ainda mais tranquilo. Porque dava para ver no semblante das pessoas quando você está preocupado, Claro, quando você quer fazer você vai alguma o coisa. nervosismo vai E tomando aí, conta. quando ele fala para mim, ó, eu preciso dos passaportes de vocês, falo, ô, William, eu preciso trocar dinheiro, porque eu quero comprar algumas coisas que eu vou levar. E para trocar dinheiro, você precisa do Precisa do passaporte. passaporte. Como eu era atleta e fui atleta e era treinador, a confiança era lá em cima. Então fica. Quando você faz as suas coisas, você devolve para mim. Falei, bom, já o passaporte eu tenho. Eu sei que eu não vou ficar sem documentos no Brasil. Uhum. Hoje não vale mais isso, mas antigamente valia para nós. Aí o passaporte. Passaram 3, 4 dias, ele falou, e aí, você trocou dinheiro? William, tanto treinamento, tanto para Como aqui, é que para não deu cá, não tenho tempo? tempo nem para trocar, nem para sair para comprar nada. Não, e eu sempre fui muito focado. Competição é Aham. competição, treinamento A responsabilidade é bom, maior, né. aquele foco de atleta é de alto nível, você sabe que é um negócio acima da média. Bom, aí chegou um momento que ele nem perguntou mais. Ele esqueceu daquilo. Aí, Ernesto, você me espera amanhã, 6 horas da manhã, saindo da vila assim, o ônibus tinha um semáforo, ele fazia assim à esquerda e tinha um posto de gasolina aqui na frente. Sei exatamente Eu onde. já saindo aqui para treinamento, tu já vi, é aqui que ele me tem que esperar. Pá, você viu o posto de gasolina que está ali saindo aqui? Sim, você me espera ali com um táxi, 6 horas da manhã. Ernesto, eu vou confiar em você. Você tem que estar aí, 6 horas da manhã. Porque se eu saio nesse horário, como eu vou voltar? Uhum. E outra coisa, quando acontece esse tipo de competição, se você pega um ônibus em um lugar, você não pode descer em um lugar aleatório. O motorista não abre sua porta para te deixar em um lugar aleatório. Ele vai te levar da vila, Nem pode, nem por pode, Aham. por questão de segurança. segurança. É. Até peço desculpa para esse motorista se ele está lembrando e se vê essa história aqui, porque aconteceu um negócio engraçado agora. E aí que eu pensei, vou sair cedo, porque ninguém me vê. Eu não tomei café da manhã. Eu saio do quarto, saí com uma mochila só, deixei minha mala, tudo, mala com algumas coisas, e peguei a mochila. Também vai sair 6 horas da manhã? Cara, Como para Claro, vai? onde não você podia. vai? É. Cubano, para onde você vai? Porque lá, o que acontece? E Como funciona? acontecia muito, né. Sim, Os cubanos iam para Foram competições. 2, não, né, até em hoje 2007. acontece. Em 2007 Foram foram 4. 4. 2 boxeadores que até hoje que o parlamento brasileiro ficou chateado com a atual presidente do Brasil, que estava na época, que voltaram para Cuba, Uhum, eu os lembro. boxeadores. Hoje são multimilionários nos Estados Unidos, graças a Deus. Voltaram para Cuba e saíram de Cuba. Ilegalmente, olha que Uhum. coisa. Bom, em Cuba é tudo ilegal. Tudo ilegal. É. Eu Se falo não é que a o partir do momento que você não se expressa e não tem opinião, é ilegal tudo. Uhum. Aí que acontece? O... E um de ciclismo. Uhum. Não, desculpa, foram 5. Eu, o ciclista, handball, capote e 2 boxeadores. Foram 5. Aí, tudo, peguei minha mochila, e agora vem a parte engraçada. Saí já, essa noite não dormi, claro. Como, não, né? putz, minha cabeça estava meio, o estresse era muito grande. Eu não fiz xixi e não comi até chegar em Campinas. E depois de tipo 2 horas que aquele Pra adrenalina passar. desce, sabe? Saí umas 6 horas da manhã. Quando eu cheguei ali no lugar que você pede o ônibus, eu vou para aqui. A competição de ginástica tinha acabado. A primeira. Segunda, qual a história que eu ia falar para eles, para onde eu ia? Porque os responsáveis estão aí, você tem que falar, por segurança. E quando eu estou entrando lá para o ônibus, o primeiro era muito cedo. O time de polo aquático de Cuba, entrando também para ir para treinar nesse horário. Todo mundo, você conhecia aqui, e agora vem a história legal. Tinha um amigo, Capote, ele me vê e grita, como aqui a parede: Ô Lázaro, vem aqui, cara, para E onde a você vai? equipe inteira ouvindo, grito. Só voltando um pouco atrás e lembrando, em Cuba era um país que você não poderia confiar em ninguém, porque se fala muito de polícia, a pessoa que é da Aham. polícia secreta. Você não sabe aqui Sim, quem aqui em trabalha Cuba. para quem está infiltrado.
Em Cuba sempre foi assim. Não sei como é hoje. Imagino que continua assim, mas antigamente você não confiava. Só confiava em um cara dentro da equipe, que era meu amigo, e no treinador. Só, Uhum. só. A partir de aí, éramos amigos, mas tinha coisas que você não poderia estar falando para ninguém. Aí o que acontece? Ele gritou, Lázaro! E aí, parabéns às meninas e tal. Cara, para onde você está indo nesse horário da manhã com uma mochila? Cara, Essa foi a sagada mais impressionante da minha vida. Nós cubanos, eu vou contar uma história aqui que todo mundo vai saber que é verdade. Quando você saía para o estrangeiro, como você precisava voltar para Cuba com um pouco mais de dinheiro, nós levávamos charuto para vender, tá. Ah, caixas de Que charuto, é super que é famoso, super charuto famoso. cubano, né? E sempre, em toda a competição, todo mundo levava charuto para vender fora da ilha, porque era rápido uhum. e você vendia um bom Preço bom. preço bom na hora. Nossa, eu fiquei muito nervoso quando ele já gritou e eu vi que ele estava avançando. Eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa aqui para falar para ele. Aí, cara, eu tenho um charuto aqui e eu fiz contato com uma pessoa que me está esperando no ginásio da ginástica. E ele vai pegar 5 caixas que tenho aqui. Mentira, minha mochila estava cheia, sabe? Sim, jura? Cara, se você fala para ele que nós temos mais 15. Estão esperando até hoje vender as A 15. equipe está cheia de charuto. Falei, ei, então vamos vender isso aí. Podem contar comigo. Cara, nós estamos indo treinar. E aí na volta não nos vemos. Aí é o mesmo prédio lá. E a resenha, sabe? Você fica falando, pessoas muito boas, sabe? Falei, nossa, até hoje, coitado do Capote. Desculpa, nunca mais vi ele. Só pela internet. Amigo mesmo, estudamos juntos Que na legal. escola de talento. Aham. Tal. Aí cheguei no moço e falei, moço, eu vou para o ginásio da ginástica. Falei, acabou. Ele falou assim, não, é que eu estou esperando, tem alguém que me está esperando lá, que eu preciso entregar uma coisa e eu volto. Ah, é? Um ônibus grandão só para mim. Veio assim, eu subi no ônibus e fiquei do lado do motorista. O motorista fechou a porta porque ele ficou assim, esperando mais pessoas. E não Tinha. vinha Não via ninguém? ninguém. Aí ele falou, e aí, não, sou eu, sozinho. Falei, ah, beleza, fechou. Aí ele falou o nome, não lembro hoje onde era a ginástica. Falou, é ali. Beleza. Nossa, e já meu coração começou, bum. Como eu ia falar para o cara, para Abre a aqui, porta. abre a porta. Aí saí da vila, uma história muito boa, que toda vez que eu conto para meus amigos, é um negócio impressionante. Chegou no semáforo, é Deus, vermelha. Quando vermelha, vi na frente Ernesto com o táxi. Ah, Já tá visualizei, pronto. visualizei o A cenário, cena. a cena. Já vi que até aí estava dando tudo certo, porque eu estava muito assustado. O porquê? Primeiro, porque eu não sabia se Ernesto estava aí, se Uhum. tinha acontecido alguma coisa. Claro. Tudo foi palavras. Palavras, eu não vi mais ele Aham. era voluntário. Eu só vi ele Sim. lá no ginásio. Depois daí não vi mais ele. Não tinha telefone, não tinha comunicação. Era só na palavra. Aí quando pegou a vermelha, eu subi, falei, Ernesto, dá um canto, assim, porque dava para ver certinho. Dava para ver Aham. certinho um canto lá do, Do do posto. posto de Posto. gasolina. Falei, tá assim, verde, verde. Nossa, parece que foi meia hora a curva, maquinando o que ia fazer. Não Aham. poderia pular pela janela, ar-condicionado, tudo fechado. Aí quando ele já fez a curva, que estava em segurança ele para dirigir, eu fiquei do lado dele assim, bati no ombro assim, para. E aí ele viu, bati no painel, até peço desculpa, bati assim, para! Aí um Que palavrão. isso? Aí ele me viu muito nervoso, muito nervoso. Abre a porta. Aí quando eu vi que abriu a porta, eu desci. Aí quando eu desci, claro que quando você chega a um país, as primeiras palavras que você fala é obrigado, lá. Aham. Aí eu desci, falei obrigado, obrigado, falei para ele sem entender nada, coitado até hoje. Entendeu depois no jornal. Depois imagino, né? Aí Caramba. fechou, mas ele fechou, ele não continuou. Ficou Porque eu parado. vi, eu vi, quando eu saí já, tipo, correndo, Correndo. eu só olhei para trás. Será que o cara vai descer e vai me abraçar? Será que você não pode ir? Sei lá, minha cabeça estava A mil, né. viajando. Eu vi que não, que ele. E assim você sabe que você vê uma pessoa, o que está acontecendo?
Aí cheguei lá, Ernesto, subindo, tipo, filme assim, Aham. subiu no táxi assim, e ó, eu tremia, sabe? Eu tremia aqui, ó, tremia. A mochila aqui, sabe quando você sente ficar a mochila aqui, você não queria Soltar Imaginar. nada. soltar nada aqui. Aí ele começou a me acalmar, e aí, você sabe o que você está fazendo? Você já conversou com sua família? Falei, Ernesto, minha mãe sabe, mas agora sou você. E, sinceramente, uma professora que trabalhava com coreografia e trave na seleção brasileira cubana, que viajou conosco, também sabia, porque eu falei para ela no último dia. Uma pessoa que hoje mora na Venezuela, Silvia, é fantástica, e eu conversei com ela porque eu precisava falar com alguém, porque eu estava muito mal naquele momento. Aí pegamos o táxi, chegamos lá, eu não tinha dinheiro, Hum. não tinha, tinha dólares, não tinha Tá. real. Chegamos lá, já Ernesto com celulares e Matão com celular. Ele ligou, Matão, chegamos aqui, no, Na no, rodoviária. tem passagem para X horário? Não, o primeiro horário, pegar ele e colocar ele no ônibus. Colocar ele. Porque iam te procurar. Não, eu não sabia, eu tenho que ir rápido daqui, eu tenho que sair rápido do Rio de Janeiro. Vai que alguém falou, vai que o motorista volta e fala, tem um cubano lá, tem câmeras, tem tudo. Você saiu de agasalho? Não, eu Não, saí de a de paisana. a paisana Tá. só. Mas todo mundo me conhecia, todo mundo me conhecia da delegação Sim. cubana. Vai que ele vira, vai que ele fala, tem um cubano lá que Pegou um saiu, carro e saiu e disparado. aí vai que acontece, fico desaparecido, a última vez que subiu no ônibus foi com você, cadê o cara? Cadê o cara? Aí imagina, ele vai voltar e vai falar, e aí vão vir atrás de mim. Porque nessa hora você pensa tudo, Tudo. Tá. tudo, Imagino. tudo. É quando você faz coisa errada. É, Tudo. mas naquele momento eu estava Lógico. fazendo certo. Mas tem que É. fazer. É. Aí ele comprou a passagem, chegamos lá onde o ônibus já estava parado ali, e o motorista estava ali, sentadinho, olha que coisa. Aí chegou lá, Ernesto, ele tinha que sair, ir embora porque ele tinha que trabalhar, Uhum. ele tinha que voltar para a vila, ele tinha coisa para fazer. Ele falou, conversou com o motorista e falou, ó, esse cara aqui, ele vai para Campinas, ele vai subir no ônibus, vai. Você não pode sair daqui sem ele no ônibus. Por favor, nos ajude. Ele é estrangeiro. Ele tem a porta do ônibus é que as pessoas são fantásticas. Eu falo sempre isso aí, que eu tenho muita as pessoas que eu conheço aqui no Brasil são pessoas muito boas. Aí ele ficou assim sensibilizado comigo, que ele fez, deixou o ônibus com a porta aberta. Ele desceu porque ia no banheiro. E aí ele falou, sobe no ônibus e fica sentado no Já na primeiro sua banco. poltrona. Não, ele falou, fica no primeiro Aham. banco, na poltrona. Aí eu sentei ali, ele fui, demorou uns 10, 15 minutos e ele voltou. Quando ele voltou, já tinha uma fila de pessoas ali, sabe? Aí ele voltou e falou, onde? Deixa eu ver. Poltrona, ó, levanta e senta em sua poltrona, que era bem para trás. Aí todo mundo embarca, fechou. Aí estava no caminho para Campinas, chovendo, sentado já com a mochila, coloquei tranquilo. Eu falei, sabe o quê? Porque o ônibus para. Aham. Eu não vou descer. Tinha um banheiro lá, estava sem fome. Eu não quero Aham. comer nada, eu não tenho dinheiro. Para que eu vou descer? Vai que alguém me reconhece, está saindo no jornal, No sei lá, jornal, eu é. sei lá o que está acontecendo. Aí fiquei sentadinho ali, sentadinho, são 4 horas, 2 horas, não lembro agora, Não sei também. Rio para Campinas. Cheguei lá, putz, sabe uma pessoa quando acontece alguma coisa boa na sua vida, você relaxa. Relaxa. Quando o ônibus, uma rodoviária antiga que tinha em Campinas, entra assim na curva, assim, quem estava na curva assim? Matão. Ah, tá. Cara, eu desci, Bom. ela me abraçou e falou, eu com aquela noia, será que alguém está atrás de mim, está me Claro. me procurando? Aí ele, vamos. Aí pegamos o carro dele e fomos para Jaguariúna, porque naquele momento ele morava em Jaguariúna. Aí minha história Começou no começou. Brasil. Só que, desculpa, para terminar, nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo um cubano ficar em um país e ser pego e deportado, que aconteceu nos boxeadores. Aham. Nas 2 primeiras semanas eu ficava dentro de casa, só assistindo o Era isso que eu jornal, ia perguntar. internet, só.
Pá, aparece ali 2 boxeadores, fugiram e estão aqui no Brasil e tal, porque eles tinham um empresário alemão que ia levar ele para a Alemanha e depois para os Estados Unidos. E não deu certo. Aí a Polícia Federal pegou eles, que estavam em um hotel, Uhum. e mandou para Cuba. E uma coisa que eu, nesse congresso, ficou chateado, eu vi que muitos, Aham. Foi Os uma situação deputados, incomodada. que não poderia ter Aham. acontecido, mas o Lula fala que Fidel é um mentor É. dele, sabe? Se espelha Uhum. muito nele. Fala, ele já falou várias vezes para um público. Aí o que acontece? Putz, aí veio todo o estresse de novo. Tudo. Pô, O nunca medo de te aconteceu isso. acharem. Aí o que acontece? Aí meu amigo viu e falou: calma aí. Tinha um amigo advogado em Campinas, ligou para ele: ó, eu estou aqui, ninguém sabia onde eu estava. Uhum. Eu estou aqui com Lázaro cubano e ele vai ficar no Brasil. Ele não vai sair do Brasil, mas aconteceu com os boxeadores. O que eu faço? Falou: fica tranquilo. Passou um telefone de Anistia Internacional. Ligamos à Anistia Internacional. Pegaram lá. Não, eu estou aqui com o cubano Laço e ele não volta para Cuba. Ninguém pega ele. Ele quer ficar no Brasil. O que eu faço com ele? Falei, ó, nós estávamos procurando. Tem pessoas que estavam procurando porque não sabíamos onde ele estava. Porque o que aconteceu com os boxeadores, aí começaram a ficar preocupados com as outras pessoas. Aham. Pessoas da oposição, sabe? Aham. E pessoas que estavam certas, porque você é livre. Sim, Quantos isso, brasileiros não moram nos Estados Unidos? Por que o cubano tem que sair da ilha ilegalmente? é Em isso. barco. Sabe quantas pessoas morreram no mar? Nos últimos anos, Milhares, né, nos anos Nem 70, 80, imagino quantas quantos. pessoas? Nos anos 90, eu vi pessoas morrendo no mar, que Caramba. tentando sair. saíam, tentando ir para os Estados Unidos. Por quê? Por que você tem que fazer isso? Uhum. É, Se você não está contente em um lugar, você pega suas você contas tem e você vai direito, embora. está certíssimo. É assim que funciona no mundo inteiro. Claro. E em Cuba E você ter não que fazer podia. isso escondido é muito, Escondido, é, escondido. Parece que você é Um marginal. criminoso. Parece que é é, um criminoso. Parece que Aham. você está fazendo coisa errada. E é. não, você quer se lançar para a liberdade. Você quer ser livre. Livre. Eu não quero fazer mal. Eu não vou matar você. Para mim, É. tanto faz. Eu quero crescer na vida espiritual, profissional e materialmente. É o que eu quero fazer. É a minha ideia quando eu saí de Cuba. O porquê? Isso aconteceu, Lázaro. Você Você conquistou isso? cresceu, você conquistou. O Lázaro de hoje, contando essa história toda, que, cara, pra mim é emocionante. Quem tá ouvindo isso, e talvez, não sei, do jeito que a Rosana tá reagindo, eu acho que ela nem sabia de algumas coisas, assim. Talvez ela soubesse muita coisa, mas algumas coisas que tá falando, talvez ela não sabia. Hoje, esse Lázaro que viveu tudo isso, tá vivendo pelo motivo e as coisas pelas quais ele: "Mãe, tô indo embora para o Brasil e não volto". Ó, Que bateu Eu me no emociono ônibus e por fala ele. assim: "Para agora". Teve essa ó, coragem. primeiro, eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não gosto de me expor muito, sabe? Eu só gosto de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Pronto. Por essa parte, eu sou muito disciplinado como pessoa. O que eu estou falando hoje aqui, poucas pessoas sabem. Olha, obrigado, Poucas pessoas, meus amigos obrigado. e poucas pessoas que já fiz isso. Pessoas que você sabe que você pode confiar. Porque eu sempre falo que cada um de nós temos nossa história para contar. Nossas coisas boas e coisas ruins que aconteceram nas nossas vidas. E não é a minha que é superior à É, sua, de nem todos. vice-versa. Por isso que eu falo, que eu passei e foi muito gostoso. E é minha vida. Mas quando eu vejo outros problemas, putz, o que aconteceu comigo foi pequeno. A coragem de chegar e falar, eu fiz, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. É, Junto com Ai, minha esposa, aham. que eu não posso parar de deixar de falar dela, que é cubana também, que veio depois. Que também Eu deixou sou tudo. uma pessoa muito feliz morando no Brasil, com todos os problemas que tem o Brasil. E eu sei os problemas que tem. Eu vivo eles no dia a dia. Aham. Eu sou refugiado. Sei quanto é difícil para um refugiado. Eu saio de Americana e vou a trabalhar em Campinas, que são 30, 40 quilômetros. Quando eu chego em Campinas, tem muitos venezuelanos no aham. semáforo pedindo dinheiro. Aqui em Eu Brasília tem sei também, né. quanto é difícil. Eu sei, eu me sinto uma pessoa. Eu não gosto de falar de privilégios. Eu me sinto uma pessoa eh, feliz por aquilo que eu faço, pelo meu esforço
Porque eu não tenho privilégio nenhum. Qual é o Honrado, né, privilégio? Um Lázaro? cara saindo fugido, um cara fazendo. Aham. Se você falar para mim um dia, conversando com um amigo, nós somos privilegiados. Eu falei, cara, sinceramente, eu não sou privilegiado. Não sinto privilégio em nada. Porque eu Trabalha faço a minha duro. vida, o dia a dia, trabalho pra caramba. Eu saí com susto, Eu acho que a continuo com palavra susto. eu acho que a Qual o palavra é privilégio que eu honrado, tenho? né, Lázaro? Aí, Honrado, aí porque sim, você é aí a sim. recompensa do seu esforço. Recompensa. E aí sim. E aí eu sou grato 200% ao Brasil, às pessoas que eu conheço, a meus amigos. Eu falo que eu conheci três coisas aqui no Brasil que para mim é o que eu levo todo dia. Primeiro, Deus. Por quê? Porque lá em Cuba, sabe, quando chegou Fidel, a igreja era Tá bom. inimigo do Uhum. governo. Segundo, meus amigos. Eu tenho amigos fantásticos em Campinas, em Americana, vocês em Brasília, em Indaiatuba, onde trabalhei por 4 anos. Tenho amigos. E terceiro, refugiado e estar inserido na sociedade brasileira. E eu vejo o brasileiro que não está inserido ainda na sociedade brasileira. E quando eu falo inserido, é ter um trabalho digno, um lugar onde morar, oportunidade, como eu estou tendo de trabalhar com vocês e como tenho de trabalhar em Campinas, no Clube Campineiro de Regatas e Natação, que eu sou muito feliz lá também. E meus amigos que trabalham comigo, professores, Legal. é isso que eu levo. Essas três coisas eu levo para a minha vida. Por isso que eu falo Isso que eu sou feliz aqui no Brasil. e dá para ver sua Dá para felicidade. ver, Tá. a gente sente. Você contou essa história toda. E a ginástica voltou quando? Porque acredito que você deve ter ficado um tempo de, sei lá, ostracismo, Quando aconteceu. BBB, lá Ó, dentro da casa do Marcão. existem várias histórias, mas essa Hã. história aqui eu tenho que contar porque é muito legal. Aí o que aconteceu? Ligamos. Olha, a gente vai ter que marcar no próximo retorno dele, a gente vai A marcar, viu, continuação. Thiago, Lucas, a gente vai marcar no To próximo be retorno a continued. continuação, porque aqui, meu amigo, é história para Agora que vai entrar na ginástica, né, Lázaro? Não, antes de entrar, aí o que acontece? Eh, aí o telefone, ligamos lá, ó, o que é que você tem que fazer? Vai na Polícia Federal de Campinas. Você está em Jaguariúna? Vai em Campinas. E aí você tem que se apresentar e que tudo vai dar certo. Existe o Caritas, que aqui manda um beijo especial para o Caritas, é uma igreja em São Paulo que me acolheu e acolhe todos os refugiados que vêm para o Brasil, orienta, fala o que tem que fazer, carteira de trabalho, CPF, e não dá o RNE porque você precisa ter um aham, processo, Aham. passa por Brasília, que não é assim também. Estou falando da minha época, não sei tá, como funciona Como hoje. tá agora? As pessoas falam, é muito fácil, eh, estrangeiro, refugiado. naturalizado. É difícil, é difícil. E tem que ser assim. Ligamos, segunda-feira, de novo veio tudo aquela pressão, de novo, estresse, Imagina. Vai ter que chegar na short, Polícia Federal. short, Polícia Federal de short. Não sabia. Tá. Entrei na Polícia Federal, o primeiro, nós chegamos, aí o Matom, ele tinha que trabalhar. Aí ele me deixou sozinho na Polícia Federal. Olha, putz, agora eu tenho que controlar. Pra Polícia Então, a Federal. Polícia É, Federal, refugiado. a senha, eu peguei o primeiro da senha. É nervoso. Mas uma pessoa nervosa, ela tem que conversar com uma moça que, coitada, ela está Vai fazendo o com seu a trabalho, ela está fazendo o seu trabalho e quer a parte de estrangeiro. Quantos estrangeiros ela não recebe por Sim, dia? Espera aí, você não é diferente. Quem é você? Eu aqui, tremendo, o Matão saiu. Eu olhava ele saindo assim, tipo aquela imagem de filme, saindo minha namorada, minha esposa, a pessoa que eu Meu Deus, amo, aí a agora pessoa. Aí eu, senha número um, aí cheguei. Falei, moça, sou cubano, eu fiquei aqui no Brasil e a Anistia Internacional me, orientou me para vir aqui. orientou para vir aqui porque eu estou pedindo o refúgio. Tudo aquilo enrolado no português, no espanhol, que não sei o que mais, ela assim falou, qual é o seu nome? Aí eu tinha um documento, passaporte, entreguei para ela. Aí ele entregou, ela digitou aqui, olhou assim para mim, espera aí. Ela pegou o passaporte. Falei, eu não poderia ter feito isso aí. ela levou teu Porque um passaporte. passaporte era, era, A sua era, era o garantia único ali, que eu alguma tinha, não coisa. tinha mais nada. Eu tinha meu passaporte. Senta ali. Mas normal, ela é funcionária, ela não pode sair do negócio, ai, coitadinho, nada, ela me Claro, tem que tratar igual. E esses tratos lá na Polícia Federal, não é que é errado, eles tratam de um jeito, porque eles tratam com pessoas dia a todo dia, É dia todo sim. dia, protocolo, tem que é seguir. protocolo deles. Aí eu sentei lá, aqui, ó, vai. De pronto, passamos 15 minutos, 2 polícias
a paisana. Aqui, não sei o que mais. O Lázaro Lamelas. Aí eu levantei. Levantando assim, Matom voltando correndo. Ele falou, aí eu vi que ele assim, eu enrolei um pouquinho aqui, fui lá, peguei um copinho aqui, não sei o que mais. Falei, sou eu. Espera aí, eu vi que ele tá aí, ele subiu e falou, e aí? Ó, chegaram esses dois guardas aqui agora e não sei o que vai acontecer. Nossa, ele ficou nervoso. Aí, o que vai acontecer com ele? Por que você está chamando ele? Aí os guardas, quem é você? Já tudo em português, legal. Aham. Eu estou escutando. Aham. Não, eu sou amigo dele. E ele, ninguém vai mandar para Cuba. Não, fique calmo. Eu sou o delegado que quer conversar com ele. Aí quando me levanto, não, polícia é assim mesmo. Tem que ser assim porque é disciplina. Você está de bermuda? Você sabe aqui você não pode vir de bermuda? É de calça. Aí eu olhei assim e falei, desculpa, eu não sabia. O menos que eu saí de casa hoje é pensar na roupa Na que eu vou roupa que colocar. Aham. Mas foi mais para tirar a atenção, sabe? Aham. Tirar a atenção de para onde eu estava indo. Subimos o elevador, um de cada lado, assim. O delegado no último andar da Polícia Federal. Entramos na sala, a partir daí tudo foi alegria. Foi um dos dias mais felizes aqui no Brasil. Senta aqui, um copo de água, lá, Cara, desculpa, não lembro o nome dele. Cara, conta, aí toda essa história que eu contei aqui para você, eu tive que contar para ele. Aham. Falou, cara. Aí no final falou, ele já tinha uns documentos já que tinha preenchido, por isso demorou uns 15, 20 minutos. Ele assinou tudo e falou, só quero uma coisa de você, uma só, que você não saia de Campinas, porque profissionais como você, nós queremos aqui em Campinas. Olha, olha, que bacana. Eu delegado não, falou não isso? esqueço mais isso aí. Eu não esqueço mais isso aí. Saí tudo Aí feliz. vocês não sabem, mas a filha do delegado virou ginasta, foi treinar pelo Lázaro, foi para as Olimpíadas. Aí, aí começou toda essa história do Cáritas, de refugiado até hoje. Passaram mais uma semana, já tinha convites de regatas para ir no Liceu com a Lucila, com a Giovana, para ir. E aí começou a dar Legal, palestra, né? até que tinha uma agenda e tinha um convite da Americana, da Prefeitura da Americana, para passar uma semana lá, para dar sabe, treinar as meninas, essas coisas que, Aham. você está aqui. Fomos lá, me Ô, levou. Lázaro, só um pouquinho. Pra só a cronologia disso para eu entender. Porque você ficou recluso na casa, É, com 2 semanas, 3 semanas, vocês ligaram na anistia, foram na Polícia Federal. Com quanto aí na sequência você já estava recebendo convite não, aí. não, já tinha Então em convite. menos de um mês você já É. estava com a ginástica de novo. Não, menos não, é menos de 3 5 semanas. dias. De 5 dias. Indo para Cáritas, Depois já da Polícia tendo o Federal, protocolo, menos de 5 dias. tem um protocolo de refugiado, e já tem CPF, e tem carteira de Aí trabalho, estava liberado, né? já Menos ia de um mês que você menos. saiu da Vila Olímpica, Não, você já estava com a ginástica. falo mais. Eu cheguei dia 6 dia 13, 12, não, 15 de julho, em casa de Matão. E eu estava morando no Americano em setembro. Olha só. Já tinha se Eu mudado em já, Já setembro. em estava com setembro. emprego Aí em. eu fui Ah, para a Americana, fiquei uma semana e na sexta-feira o secretário de esportes desceu no ginásio, amigos, a Pingo, a Carol, o Branco, pessoas que me acolheram muito bem, a Americana, a Diara, eles falaram muito bem de mim, não deixe essa pessoa sair daqui, contrata essa pessoa. Aí ele desceu, fazendo a conversa, saindo do ginásio, terminou o treino, ô Lázaro, vem aqui, nós queremos que você fique aqui. Eu tinha já conversado com o Matom, ele falou, Lázaro, se alguém faz uma proposta de trabalho para você, o salário tem que ser X, a partir desse salário, para você poder morar aqui no Brasil. Porque você é refugiado, você está desesperado para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, e qualquer um pode vir e falar X e você vai embora. E depois, também me alertou de pessoas da política que falam muita coisa e depois não fazem nada. Uhum. Tenha muito cuidado com isso aí. Ele era vereador, mas ele estava no cargo de secretário de esportes. Luciano, um beijo. Pessoa honesta pra caramba. Comigo foi honesto. Posso falar sobre mim? Claro. Sobre mim. Nós chamamos lá, nós queremos que você fique aqui. Aí ele faz uma pergunta. Quanto você gostaria de o salário, mais ou menos? Aí eu lembrei a cifra que é. Falei, X.
Aí eu falei: "Pô, o cara é esperto, hein?" Aí ele veio um pouco mais abaixo. Aí eu falei: "Ó, eu não posso ir um pouco mais abaixo, porque eu cheguei aqui no Brasil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, não Tenho tenho onde uma morar, moral, não tenho nada. estou em casa um amigo, e esse é o salário que eu fechado". Olha que Aí o que bacana. aconteceu? Aí ele me pegou na sexta-feira e me levou para a rodoviária de Campinas, porque meu amigo estava me esperando lá para ir para Jaguariúna. Chegamos na rodoviária de Campinas, falou com o Matão: nós queremos ele lá, vamos pagar X". E Matão, que é esperto, brasileiro, falou: então tudo isso você vai colocar em um contrato, alguma coisa específica, porque ele tem que ter alguma segurança. Pode ficar tranquilo. Que bom, hein? Aí eu fui para Jaguariúna, eu tinha que voltar para o Caritas nesses dias, voltei para o Caritas, tipo, numa quarta ou quinta-feira que eu tinha que ir, porque era marcado, uma entrevista muito específica de uma pessoa de Brasília, daqui de Brasília, que vai para lá fazer entrevista para o refugiado, para ver como você está, Ah, qual é a sua situação. Aí eu expliquei tudo para eles. Voltei, na segunda-feira eu comecei a morar lá em Americana, num hotel. Aí começou minha vida na ginástica. Aí fiz um Sensacional. trabalho de 7 anos, coloquei duas meninas na seleção brasileira pré-infantil de base, viajei para a Colômbia, como treinador da seleção de base do Brasil, 2013. Aí teve um problema na prefeitura, lá o prefeito teve problemas, caçaram ele, saí de lá porque acabou o dinheiro, porque eu Aham. não sou funcionário público. Sim, Né? era. Indaiatuba já me queria, me contratou em Indaiatuba, mas aí foi um cargo mais de gerente, de coordenador, de várias modalidades. Aprendi pra caramba, sofri muito naquele tempo porque eu não estava dentro do ginásio. A pessoa que trabalha comigo, a Silvia, um beijo, ela sabia que eu gostava e ela era da ginástica. Ela fazia tudo para me colocar dentro do ginásio, mas era um trabalho específico que eu tinha que fazer. Ele me tinha contratado para Como aquilo, coordenador de coordenador. esporte, né? Aí Campinas começou a namorar, e até que o maluco chegou um dia e falou: Lázaro, você não quer vir para cá? Sabe, que eu quero ir para o ginásio. Tinha um bom salário lá, mas eu do quero voltar para o ginásio. ginásio. Aí cheguei lá no clube, deu tudo certo, comecei o trabalho, e tudo, Sofia, as meninas, sempre trabalhando muito forte, porque eu amo muito o que eu faço, amo muito, Faz Te eu muito bem vejo, né? respeito, feito. e respeito porque é um trabalho, uma modalidade muito difícil, você precisa trabalhar muito. Não é que as outras modalidades você não Uhum. trabalha, não, Sim, mas sim. quem trabalha na ginástica artística sabe o quanto é difícil, sabe os desafios do dia a dia, É dedicação sabe integral. quanto custa comprar um tablado. Por isso a coragem de vocês. Admiro o trabalho de vocês. Por isso eu estou aqui. Por isso. Obrigado. É por A isso. gente fica É. feliz demais, Pessoas Lázaro. e que está crescendo no Brasil. E eu quero que continue crescendo, porque é um trabalho, uma dívida que eu tenho. O pouco conhecimento que eu tenho, o pouco conhecimento, eu quero passar. Eu quero que as pessoas, pelo menos, tudo bem, você não é o melhor, mas aquilo que você falou, que você fez, Fez a serve para mim. diferença. É. Serve para mim. E essa é uma palavra que eu levo, ser diferente. E Sabe? Eu não quero ser melhor, a eu gente quero vê ser claramente diferente. como você é diferente. E aí me desculpa quando você fala, não quero ser o melhor, mas talvez você chegou no lugar que você não queria ser. Porque você é um dos melhores, sem dúvida nenhuma. A É. gente vê claramente pela parte técnica, por tudo isso. E aí, assim, só dando uma resumida nisso tudo. Ele começou na base, começou no atletismo, começou a base da ginástica, virou atleta de alto rendimento da ginástica, foi da seleção cubana, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, campeonatos no mundo Mundiais. inteiro, campeonato mundial. De lá foi treinador, treinador de base da iniciação, pegou atletas, levou ginastas para Pan-Americano, as ginastas cubanas, seleção principal cubana. Depois, seleção, aí depois veio para o Brasil, começou um trabalho de tudo de novo, e aí levou meninas para a seleção de base, foi treinador da seleção de base, tá formando atleta para tudo quanto é lado, gente escapando pelo ladrão, se meteu a besta, como minha mãe fala da gente, se meteu a besta de trabalhar como coordenador de várias modalidades, ou seja, ganhou uma experiência gigantesca com outras modalidades para dar propriedade de falar assim, a ginástica é difícil, porque eu não estou falando só porque eu vi na ginástica, eu vi outras realidades. E aí agora, gente, pessoal da VUP, vocês têm um consultor técnico, que é tudo isso. Esse cara tá aqui dando treino pra gente.
professores formando vocês. Aí ele fala que não é o melhor, isso para mim é a melhor coisa, porque a Ensinando humildade, tanto. o ensino de humildade que você dá pra gente é fora do comum, Lázaro. Porque o Brasil, nos últimos anos, você testemunha, Rosana, ele cresceu muito na ginástica. Cresceu muito. Cresceu muito. O Brasil, antigamente, nos anos 90, você ia nas competições, falo de seleção nacional, Era para participar. era para participar. Claro que em 2003 eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava na final do solo, olhando de frente para o solo. Para quem eu torci? Pra Para o Daiane. Daiane. Porque eu vi o processo, Aham. eu vi o crescimento, eu vi quantas pessoas envolvidas fazendo um trabalho sério e continuam hoje, Muito. no interior de São Paulo. Uhum. Pessoas fantásticas, treinadores muito bons. Aí você vai para campeonatos. Esse último brasileiro, o torneio nacional, a qualidade, professora, como foi? Como melhorou? Como Melhorou para caramba. muito. Por quê? Porque é É, um trabalho um sério. trabalho de base bem É um feito, de trabalho que, longo, e assim, não sei se foi você, faz pouco tempo atrás, alguém perguntou para mim, Lázaro, e por que você está trabalhando na base? porque Aham. a E gente assim, precisa e a disso, minha base, ideia, base. aí é outro processo também. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não vou falar mentira, não vou falar mentira. Aí eu me concentrei em chegar em um lugar para trabalhar com seleção brasileira. Aham. Eu, me- eu, É o eu sonho da queria, gente, e eu comecei, quando eu comecei a ver que era diferente, porque você é estrangeiro, vem de uma cultura diferente, somos latino-americanos, sim, mas cada país tem sua própria Sim. particularidade, E a diferente, história é a história é diferente. diferente. Aí eu vi que eu precisava mudar algumas coisas, métodos de trabalho, eu precisava aprender muito mais. Uhum. Aí por isso eu vi que a ginástica brasileira, ela começou a crescer. Falei, então eu tenho que crescer junto com aquilo. Eu não posso chegar com o pensamento que, eu cresci lá, Olha, eu É venho só de lá, fazer igual? e não é fazer igual, É é só fazer fazer. diferente. a gente não pode Você tem parar. a essência, você tem a essência, Aham. você tem o seu conhecimento, mas você tem que saber e se adaptar àquilo, ao lugar onde você está. E aí, eu quero chegar lá, e trabalhava como um louco, e queria, e aí deu, aí voltou. Aí sabe que, quando o ano 2022, eu fui para o convite que a Sofia, atleta que eu tinha, que hoje está no Pinheiros, com uma professora maravilhosa, a Bia, nós fomos convidados pelos resultados no camping no Rio de Janeiro. Que eu cheguei lá, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, realizado. Foi um dos dias mais felizes da minha vida também. Por quê? Porque estava trabalhando em um lugar que eu sabia que era o topo do Brasil, Aham. estava do lado de uma pessoa que eu admiro pra caramba, você conhece, a Irina? A Irina Iliashenko, Ah, essa é que uma, tem que estar aqui. Tem que estar aqui. tem que estar aqui, certeza, certeza. Uma pessoa que eu admiro, conheço ela antes dela vir para o Brasil, nas competições da vida lá, pela Ucrânia. Aham. Conheço ela, eu sempre fui muito admirador da ginástica do campo socialista, sempre, e da União Soviética ainda Uhum. mais. E quando eu vi que eu estava do lado dela, sabe, tendo essa troca, essa coisa, falei, cara, onde você chegou? Que Ó, legal. Esses são os cheguei. dias mais felizes do mundo. Claro que é difícil. As condições de trabalho, isso aqui que você tem aqui, posso falar que tem poucos lugares no Brasil particular que tem essa estrutura aqui. Aham. Não tem. Tablado, falar de tablado quando o interior de São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, onde o ginásio que tem lá isso ainda tem pista, Aham. Aham. ainda tem pista, Aí você imagina o tamanho ainda da tem. nossa Eu felicidade. trabalho com uma paralela esportiva dos anos 80, 90. Onde você formou a E eu, Sofia. onde eu Onde formei você lá. formou a Sofia. E assim, não estou reclamando, não. Sim. Eu estou falando o quanto difícil você fazer um investimento. Aham. O quanto difícil você colocar dinheiro, Acreditar, né? acreditar em um trabalho. É. Por isso eu estou aqui, por isso que eu quero fazer ginástica. Eu sei fazer ginástica e eu me concentro para isso. Pergunta: onde houve a transição do atleta da ginástica artística masculina para o treinador da ginástica artística Legal. feminina? Eu sempre me imaginei no feminino, É porque eu mesmo? gosto de trabalhar com mulheres. Eu gosto, adoro, sempre. E não uma coisa agora, Legal. É porque, raro porque isso, porque os treinadores do masculino sempre falam: "É muito mais fácil dar treino para meninos". não, e eu assino embaixo.
Eu não E eu quero assim não basta. facilidade, né, Não, Lázaro? Eu não mas quero facilidade. é ali onde eu vi que era que eu queria desafiar. O meu desafio foi ali. Aham. E eu sempre, assim, eu sempre falei disso aqui, a pessoa que mais admiro na minha vida é minha mãe. Uhum. É minha mãe, mulher. Porque minha mãe, quando se fala hoje de empoderamento, nos anos 70 já era empoderada. Que Aham. legal. Em Cuba. Em Cuba. Em Cuba, quem trabalhava em casa e levava o dinheiro e a comida para casa era minha mãe, Aham. por outros fatores que não vêm ao caso. Mas era minha mãe. É um lugar Incrível isso. onde. E a referência fica muito forte, É isso né? mesmo. E aí, Fica muito essa referência de mãe, de mulher, eu fiquei muito forte em mim Aham. por muito tempo. E ainda continua, mas por isso que eu trabalho. E aí, quando eu me parei como atleta, eu fiquei uns 4 meses em casa. Putz, você sabe como funciona, hein? Quando você muitos anos de alto rendimento, chega um momento que você satura e você não quer saber mais nada. Aí o que aconteceu? Depois de 4 meses, ligaram em casa e falaram: ô Lázaro, e aí? E aí? Você pensou? Porque aí eu comecei a ver, eu falei: bom, eu tenho dois caminhos. Ou voltar a trabalhar com ginástica, que é aquilo que eu sei fazer, e eu tinha um mestre do meu lado, Sim, Emílio. Emílio Sagre. Tudo aquilo parte, eu só sei 20, 30% do que ele sabe fazer. Aham. E eu conversei com ele quando o Rony fez uma videochamada e eu tive a oportunidade de falar com ele, com a esposa no carro, com o Rony, explicando e agradecendo tudo aquilo. E aí eles me ligaram, ou trabalho com ginástica ou saio do país. Sim, já nessa época. Saio do país. Porque eu não consigo, eu não me vejo morando aqui. Uhum. Não me vejo mais morando aqui. Aí eles me ligaram, falaram: Lázaro, nós queremos que você venha para cá para trabalhar com a seleção cubana. E juvenil primeiro. Já Começa entrou com no o juvenil. juvenil? Aí eu falei: eu não me sinto preparado. Aham. Não me sinto preparado. Mais uma vez a humildade. Certo. É, Isso, exatamente. eu falei: eu não me sinto preparado. Eu aconselho que vocês me coloquem primeiro com a base, Uhum. porque você sabe, a Escola Nacional de Talentos tem muitas meninas boas, Pré-infantil já morando é, na escola. boas, uma Boas, qualidade maravilhosas. muito boa. Fiquei 4 meses. Aí o treinador da seleção cubana chegou um dia e falou: Lázaro, tá bom demais já. Você Já vem deu. para a seleção. Não, mas estou adorando sim, mas você está adorando, mas eu quero você aqui. Porque daqui a pouco você não vai sair dali. Porque o trabalho estava sendo. Não o meu trabalho, um trabalho em equipe, em conjunto. Aham. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Ninguém faz nada sozinho. É mentira. É Mas mentira. já viram o potencial É, do Lázaro treinador, é então. assim, é assim, eu tento ser diferente em quê? Em coisas pequenas. Chegar no horário, ser responsável. Você manda uma mensagem para mim, atendo você, porque eu sei que é de trabalho, que é importante. Não importa o horário. Claro, é madrugada, se estou dormindo, eu não vou ver. Claro. Mas nessas coisas, eu tento sempre fazer isso aí, porque eu sei que é diferente. Hoje em dia está muito diferente. E aí comecei a Aí se destaca, juvenil, e aí né? deu certo. E aí no Brasil também. Vai trabalhando. Trabalho. É difícil. E mais, é assim, não estou falando o que faço. Se eu fosse brasileiro, eu sou Ah, branco, que hoje em dia não. se fala, Dá para branco, e de dá para família rica, disfarçar. mas quem veio do negócio ruim? Eu morava em um negócio ruim, que é outra história da minha vida que ainda não tenho coragem de contar. Não contei nunca para ninguém, só sabe? Aham. Minha esposa, que me conhece, e um amigo, que eu contei algumas coisas assim por cima. Para refugiado, para morar em outro país, para você não sabe o que vai acontecer com você. Eu não posso falar que eu sou privilegiado. Não me fale essa palavra para Não. mim, por favor. Aham. Não me fale, porque eu não sou. A sua história te Não levou nesse sou. lugar, né. É. Não sou. Mas privilégio é E, outra e coisa. torço muito para aquele imigrante que vem para qualquer parte do país, do mundo, mas neste caso, no No Brasil. Brasil. E ainda mais refugiado, que dê certo. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Quando eu vejo um estrangeiro dando certo em qualquer lugar, tem alguns comediantes estrangeiros, tem alguns que se estão destacando, eu sou o cara mais feliz do mundo. Lázaro, que legal. Porque é difícil pra Sensacional. caramba. E É aí muito aumenta mais ainda difícil. a admiração da Irina, né? Você É se vê muito até com a difícil. mesma Não me posição fale de para mim sair. que fase você chegou, você é privilegiado. Não sou e nunca serei. Sabe quem é privilegiado?
Nossa, é a gente, é quem nossa. está ouvindo a sua história, É. é que as meninas que estão sendo treinadas por você. Isso a gente pode dizer com toda Nossos certeza que é professores um que estão privilégio. recebendo esse Porque sabe o que que a gente fez para isso? Nada. A gente ganhou de presente o Lázaro. é, Então isso é Obrigado, muito verdade. A obrigado. gente, é, ah, um privilégio. assim, dá vontade de ficar conversando aqui, mas Ai, até eu tinha pergunta da Laíris para fazer, eu tinha e coisa para assim, tudo a ver com perguntar, o que ele falou, as perguntas da Laíris sobre o mas a gente não vai fazer não vai ter hoje. tempo, né. Não vai fazer hoje. O É. Lázaro tem que dar treino. Tá, eu As coisas preciso estão trabalhar, né? acontecendo. Eu É, o preciso ginásio trabalhar. já está Vocês estão bombando atrapalhando aqui. eu, hein? Não, Preciso de trabalhar. forma nenhuma. Mas a sua história foi muito gostosa, foi muito Muito, legal a muito gente ouvir. bacana. Vai ser bom te receber mais 3 vezes em Brasília esse ano, quiçá outras vezes, além das 3 É, do contrato, quem sabe ele vem mais vezes aqui. Nas outras vezes a gente vai marcar de novo um bate-papo desse, porque a gente quer continuar. A gente quer falar suas expectativas sobre a ginástica, a gente quer perguntar como que é essa coisa de ser treinador, como que é lidar com consultor. atleta, como que é esse trabalho de formar a base, de cuidar de crianças e de ginastas que tem uma pressão muito grande, mas que tem que dar um resultado, e como que você trabalha tudo isso. Esse é o capítulo 2 do VUPcast com Lázaro Lamelas. A gente te agradece. A Se eu gente te posso falar agradece. uma Pode, coisa, eu vou te dar um para presente para depois. para falar rápido. Claro, Você falou, fez uma elas pergunta. estão tranquilas lá também. Como é? Eu falo para você, é muito difícil. Trabalhar com base, trabalhar com ginástica é muito difícil. Eu admiro o profissional que trabalha com ginástica. Admiro demais, porque eu sei que é muito difícil. É. Rô, eu quero fazer uma última pergunta para o Lázaro, antes de entregar um presente para ele. Na VUP, nosso lema da VUP é joga os seus sonhos para o alto. É. E a última pergunta do VUPcast vai ser sempre essa. Qual é seu sonho que você quer jogar para o alto? Qual hoje é o maior sonho do Lázaro? Hoje, me concentrando com vocês aqui no trabalho, o meu maior sonho, sinceramente, é que as expectativas que vocês estão colocando em mim, em meu trabalho, sejam 100% as melhores. Só. Não tenho mais nada para falar. Não, então, por causa disso, inclusive, você vai ganhar. Olha, Aí eu cobrei, hein? Eu cobrei isso aí. Vai ganhar sua Não, e vou camiseta colocar. Vou no banheiro agora e vou colocar. olha lá, Super Vuper Coach. Ah, coach. obrigado. Então você é o nosso coach aqui das nossas Super Não, Vupers. agora, Essa é a sua agora, camiseta. agora acho que ficou completo o Não negócio. é? Vou fazer o jabá, agradecer o pessoal da Espacata, que é quem faz nossos uniformes, quem fez Nossa a nossa canequinha. canequinha. O pessoal mandou trazer agora, acabou de chegar a camiseta aqui. Então, Natasha, Luciano, obrigado. Que bom que deu tempo. E E deu certo. Lázaro, mais uma vez, a gente agradece demais da conta. As nossas expectativas já estão sendo atendidas, o seu sonho está se realizando. Ah, Se é fico esse o muito sonho, feliz. a gente ficou Fico muito muito feliz feliz. também. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Rô, suas Lázaro, últimas assim, a palavras. Fico muito presença feliz. eu falo para ele, assim, que a admiração que eu tenho só cresce, só É cresce. recíproca, hein? Você saiba que é a mesma coisa. É a Muito, muito mesma coisa. bacana. Pessoas que trabalham por amor e que É. amam a ginástica como eu amo, E e aí a a gente maioria. vê isso, a gente vê no É, olhar, a gente vê vê, nas nossas vê, conversas, nas nossas trocas, vê. e assim, como flui, como tá, eh, interligado, né, É, essa paixão, essa coisa de querer fazer o bem, fazer sim, diferente. Que legal. sim. Muito, muito obrigada. Lázaro, obrigado mais uma vez. Rô, foi bom pra caramba, não foi? Maravilhoso. Gente, foi só o Marcar já. primeiro É. episódio do VUPcast, primeiro episódio do VUPcast. A gente tem muita emoção pela frente, tem muitos nomes que já foram falados. Tem uma É, galera de Brasília que eu tô doido pra trazer na mesa, a gente sentar, a bater um gente não papo. falou o nome dela, mas ela É. tem que vir, que é a professora Georgette Renault, Ah, Georgette. inspiradora, Georgette, um beijo. Tá, um beijo. inspiração para nós Muito sempre. obrigado, tá? E essa vai estar com a gente aqui. Para terminar, muito obrigado por tudo. Ontem você falou para mim, ó, podcast é uma coisa que você, história. Eu só olhava para você e falei, "Putz, eu tenho tanta história, tanta coisa para contar, que eu sei que uma hora, você falou uma hora não vai dar tempo. Vai dar Tá? tempo. É isso. Mas Mas muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, obrigado. valeu. Gente, aguardem em breve novos convidados do VUPcast. E a gente agora vai ser, vocês podem mandar, segue a gente nas redes sociais, o YouTube, o VUPcast vai estar no Spotify também. Então, um beijo grande para vocês. A gente se vê no próximo VUPcast com novos convidados, muita ginástica. Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Lázaro. Obrigado a vocês, tá? Valeu, Rô. Obrigado a você, professor.